Luz no fim do túnel. Pessoas que teriam retornado do além. Espiritualidade. Curiosidades surpreendentes. Você assiste a partir de agora. Experiências de quase morte. Imagine estar à beira da morte e, de repente, ser envolvido por uma luz intensa, sentir uma paz profunda, encontrar quem você já perdeu e rever sua própria vida. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar um conteúdo que aborda os labirintos do mistério, misturando ciência e espiritualidade. Vamos falar sobre realidades chocantes de pessoas que passaram pela experiência de quase morte, as famosas EQMs. Fique até o fim para não perder nada, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias incríveis. Imagine a seguinte situação. É uma noite tranquila. A estrada parece infinita sob o céu estrelado. Você dirige sozinho, sentindo o vento leve entrando pela janela. O tempo parece suspenso enquanto seus pensamentos vagam. Até que, de repente, tudo se acelera. Um clarão, um ruído ensurdecedor, um impacto. No instante seguinte, o impossível acontece. Você percebe seu corpo imóvel entre as ferragens, mas surpreendentemente se vê acima dele, flutuando, leve como o ar. Observando a cena com clareza absoluta. As vozes desesperadas dos socorristas ecoam distantes, enquanto um sentimento de paz inunda cada pedacinho do seu ser. O medo some, o sofrimento desaparece. De repente, uma luz acolhedora surge no horizonte, tão intensa e confortável que não existe nada parecido na vida real. Ela te atrai, te envolve. À medida que você se aproxima, cenas da sua vida inteira se desenrolam como um filme, revelando sorrisos, lágrimas, sonhos e decisões marcantes em detalhes que julgava esquecidos. Nessa travessia, você sente uma presença, ouve vozes familiares chamando pelo seu nome, talvez até veja pessoas queridas que já se foram. Um amor indescritível e uma sensação de pertencimento profundo te abraçam. Tudo faz sentido. Tudo é paz. Mas, num piscar de olhos, o barulho volta, a dor retorna, o corpo pesa. Você acorda em uma maca sob a luz fria do hospital, cercado por olhares assustados. O impossível acabou de acontecer e deixou muito mais do que cicatrizes físicas. Esse não é apenas um conto. É o resumo do relato de milhares de pessoas que viveram as chamadas experiências de quase morte. Fenômeno real, documentado que desafia médicos, cientistas e espiritualistas há décadas. O que acontece realmente no limite entre a vida e a morte? Estaríamos diante de uma janela para outra dimensão? Ou tudo não passa de artifícios do nosso cérebro tentando sobreviver? Prepare-se, porque hoje você vai mergulhar nesse universo fascinante e conhecer histórias surpreendentes de quem, literalmente, voltou do outro lado. A experiência de quase morte é um conjunto de sensações e visões relatadas por quem foi considerado clinicamente morto ou perto disso. Entre os fenômenos mais relatados estão sensação de paz profunda, sentir que saiu do corpo, visão de um túnel com luz no final,
contato com seres de luz ou entes queridos falecidos, revisão completa da vida em questão de segundos. O mais incrível é que esses relatos são universais, aparecendo em diversas culturas e épocas. Mas o que a ciência diz sobre as EQMs? Cientistas têm se debruçado intensamente nesse fenômeno. Além das análises filosóficas e espirituais, pesquisadores tentam explicar o que acontece no cérebro durante uma EQM. Liberação de endorfinas e outros neurotransmissores. Essa situação explica a sensação de paz e bem-estar. Falta de oxigênio no cérebro. A condição pode gerar alucinações, luzes brilhantes e a impressão de sair do corpo. A ativação anormal do lóbulo temporal. A condição está associada a memórias e emoções intensas. A ciência tenta dar sentido às experiências relatadas por milhares de pessoas, mas alguns casos desafiam essas explicações. Em 1991, Pam Reynolds, cantora e compositora americana de 35 anos, foi diagnosticada com um aneurisma gigante próximo ao tronco cerebral, uma condição gravíssima e com risco altíssimo de morte súbita. Para tentar salvar sua vida, o neurocirurgião optou por um dos procedimentos mais extremos e raros já realizados, a parada circulatória hipotérmica. Neste procedimento, a equipe reduziu a temperatura do corpo de Pam para cerca de 15 graus, interrompeu a respiração e batimentos cardíacos e drenou o sangue do seu cérebro. Seu eletroencefalograma ficou completamente plano, indicando a ausência total de atividade cerebral. Os olhos de Pam estavam cobertos e ela usava aparelhos de som nos ouvidos que emitiam cliques contínuos para monitorar as funções auditivas, tornando-a completamente isolada de estímulos externos. Durante esse período que tecnicamente estava morta, Pam relatou vivenciar algo extraordinário. Ela descreveu inicialmente ouvir um som musical, como um D agudo, sentindo em seguida que era puxada para fora do corpo. Pam relatou flutuar acima da sala de cirurgia e observar os médicos e instrumentos utilizados. Ela reconheceu, por exemplo, uma serra específica para abrir o seu crânio, dizendo que parecia um cabo de escova de dentes elétrica. Também afirmou ter ouvido conversas da equipe médica sobre dificuldades técnicas, detalhe confirmado depois pelos próprios profissionais. Apesar do seu cérebro estar sem qualquer atividade segundo os equipamentos presentes. Nesse estado, disse ainda que foi atraída para uma luz muito brilhante, onde foi recebida por familiares já falecidos, como sua avó e um tio. Pam descreveu sentir uma paz profunda e um bem-estar indescritível, mas, em dado momento, foi informada que deveria voltar. O retorno, segundo ela, foi como mergulhar em água gelada, abrupto e desconfortável. O caso ganhou notoriedade justamente porque médicos documentaram rigorosamente o episódio, analisando as descrições de Pam sobre a cirurgia e verificando sua precisão. Muitos viram na experiência dela um indício de que a consciência poderia existir independentemente do cérebro, já que seus relatos ocorreram durante um período em que estava clinicamente morta e sem percepção sensorial. Por outro lado, céticos levantaram explicações possíveis para o fenômeno. Um anestesiologista sugeriu que Pam poderia ter experimentado consciência anestésica, em que uma pessoa, mesmo sob anestesia geral, mantém algum nível de percepção sensorial e consciência, ou ainda que suas percepções fossem construídas a partir de impressões fragmentadas antes ou depois do estado cirúrgico mais profundo. No entanto, muitos detalhes do caso seguem desafiando a explicação puramente biológica ou psicológica, a precisão dos relatos, o momento em que ocorre a ausência comprovada de atividade cerebral. Pam Reynolds faleceu em 22 de maio de 2010, aos 53 anos, por insuficiência cardíaca, mas sua história continua até hoje a inspirar pesquisas e debates sobre a possibilidade da vida ou consciência além da morte física.
O estudo do cardiologista holandês Pim van Lommel é considerado um marco nas pesquisas sobre a experiência de quase-morte e trouxe à tona dados detalhados que desafiam as explicações tradicionais sobre consciência e morte clínica. Entre 1988 e 1992, Van Lommel conduziu uma pesquisa prospectiva em 10 hospitais da Holanda, acompanhando 344 pacientes que sobreviveram a uma parada cardíaca e foram ressuscitados com sucesso. Desse universo, 62 pacientes, ou seja, 18% do total, relataram ter vivenciado algum tipo de EQM durante o tempo em que estiveram clinicamente mortos. O estudo avaliou as EQMs utilizando escalas reconhecidas internacionalmente. Dentre esses relatos, alguns foram classificados como superficiais, 21 pacientes ou 6% do total, enquanto outros foram considerados significativos e profundos, com 41 pacientes ou 12%. Chama a atenção que 23 pacientes, 7% do total, descreveram suas experiências como profundas ou muito profundas, com impacto significativo na sua vida posterior. Um ponto crucial da pesquisa é que essas experiências ocorreram em pacientes com ausência de atividade cerebral detectável, ou seja, num momento em que, presumivelmente, nenhuma consciência poderia existir. Além disso, o levantamento realizado por Van Lommel apontou que não houve relação entre a ocorrência de EQMs e fatores como idade, sexo, religião, crenças anteriores sobre a vida após a morte, duração da parada cardíaca, tempo de consciência, medicamentos utilizados durante a ressuscitação, nem mesmo conhecimento prévio sobre o fenômeno. Curiosamente, foi identificado que pacientes que tiveram EQM apresentaram níveis mais altos de oxigênio no sangue arterial, sugerindo que a falta de oxigênio não seria a principal causa dessas experiências. Com base nesses dados, Pim van Lommel propôs a hipótese de que a consciência humana poderia existir de maneira independente do cérebro físico, sugerindo uma relação em que o cérebro funcionaria mais como um veículo ou receptor da consciência, e não seu produtor definitivo. Essa hipótese trouxe grande debate à comunidade científica internacional e provocou novas investigações sobre a relação entre consciência, cérebro e morte física. O estudo de Van Lommel, publicado na prestigiada revista The Lancet em 2001, é frequentemente citado como um dos principais trabalhos sobre o tema e tem incentivado pesquisas cada vez mais rigorosas acerca da EQM, seja na busca por mecanismos biológicos ainda desconhecidos, seja na consideração de possibilidades ainda não explicadas pela ciência tradicional. E o lado espiritual? Diversas religiões e filosofias relatam experiências muito semelhantes às EQMs. Para muitos, elas seriam evidências claras da existência da alma e de uma vida após a morte. Relatos de encontros com seres de luz ou familiares falecidos são vistos por algumas tradições como provas de continuidade da consciência além do corpo físico. Algumas curiosidades surpreendentes. Visão panorâmica da vida. Muitas pessoas relatam rever toda a existência ao longo de segundos, um fenômeno descrito em diferentes culturas. Eventos universais. Relatos de túnel de luz, flutuação sobre o corpo, sensação completa de paz, entre outros, aparecem tanto entre religiosos quanto ateus em todas as partes do mundo. Mudança comportamental. Pessoas que tiveram EQM frequentemente relatam perda do medo da morte, valorização da vida e o aumento do altruísmo. Variação cultural. As imagens ou seres vistos variam de acordo com crenças individuais. Por exemplo, cristãos encontram Jesus, hinduístas encontram Yama, deus da morte hindu, e ateus relatam, em geral, apenas luz e paz. Apesar dos avanços, a ciência ainda não conseguiu explicar plenamente todos os aspectos das EQMs. Algumas teorias neurológicas dão conta de parte dos fenômenos, mas casos como o de Penn-Reynolds desafiam explicações convencionais e ampliam o debate sobre a própria definição de consciência. E você? Qual sua opinião sobre as experiências de quase morte? Estamos diante da maior evidência da vida após a morte
Ou seguimos falando de defesas bioquímicas do cérebro? Comente aí. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.